E começamos as nossas aventuras por uma cidade bem diferente, muito pouco conhecida, que eu descobri da existência uns 2 meses antes de eu ir. Peguei um voo de São Paulo a Brasília, e de Brasília foram mais 4 horas de viagem de carro até chegar em Mambaí, um destino de ecoturismo e cavernas, que pertence à região turística de Terra Ronca. Se você gosta de ecoturismo, já fica nesse vídeo que você vai amar conhecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo. Esse vlog começa em um lugar que, pelo que eu tô vendo, é muito especial. E eu nunca imaginei estar nesse lugar, né? Se fosse uns meses atrás, eu não imaginaria estar aqui. Estamos em Mambaí, que é uma cidade, né, voltada para o ecoturismo. A gente tem diversos atrativos aqui. A gente vai fazer um roteiro muito incrível aqui com a Ecológica e eu vou mostrar tudo para vocês. É um roteiro tranquilo, né? Mas tem aí suas aventuras. E estamos em Mambaí, que fica no norte de Goiás. Bom, a história é a seguinte: eu tinha um voo para Brasília e a princípio eu iria para Chapada dos Veadeiros. Mas eu já fui pra Chapada dos Veadeiros, né? Não tenho vlog lá, não tenho vídeos, mas é um lugar que eu pessoalmente já conheço. E aí eu fui numa feira de turismo e eu conheci o Bernardo, que é um dos sócios aqui da Ecológica, e ele me apresentou o destino. E foi muito fácil, ele me convenceu muito rápido. E aí eu tava, né, na minha cabeça que eu ia pra Chapada e depois de um tempo eu pensei, poxa, eu posso trocar esse destino, né, e conhecer um lugar novo. Então foi isso mesmo que eu fiz. E cá estamos. Vamos fazer um roteiro de 4 dias. Mambaí fica umas 4 horas de Brasília, né? Então eu desembarquei no voo em Brasília. O Bernardo buscou a gente porque esse roteiro ele funciona como uma expedição. Então tem a opção dele te buscar no aeroporto ou não, né? Mas o roteiro é todo fechadinho, já tem todos os atrativos. Tem café da manhã e almoço incluídos. E, né, todos os passeios, hotel também, então é bem tranquilo. É uma viagem que você fecha, você não precisa ficar pensando em nada porque eles já deixam tudo prontinho. Então bora comigo explorar esse novo destino. Eu tô animada. Hoje a gente vai começar esse passeio já com a Cachoeira do Funil, que é um dos carros-chefe daqui da região. À tarde a gente vai fazer a Cachoeira do Segredo, que é uma outra cachoeira espetacular, e vamos fechar o dia com um piquenique ao pôr do sol. Esse é o primeiro dia de um roteiro de viagem de 4 dias. Bom, gente, eu queria aqui aproveitar e passar uma blusa da Ecológica para Ingrid. Muito obrigada, já vou vestir a camisa. Vai ser uma das nossas promotoras da Ecológica. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada. E começando o nosso primeiro dia, nós acordamos, tomamos café na pousada e o Bernardo nos buscou. Os atrativos são bem perto da cidade, então não anda muito de carro. E bora para a primeira atividade do dia, ó, o pessoal tá ali se ajeitando, pegando todos os equipamentos, já estamos com capacete, ó, cadeirinha, que vem coisa boa por aí, tá animada. O caminho é bem tranquilinho, pouquíssimos minutos de caminhada até chegar na cachoeira. Chegamos na primeira parada do dia, que é a Cachoeira do Funil. O pessoal já tá preparando ali tudo, porque a gente tem 2 atividades aqui nessa cachoeira. Um pêndulo, que eu confesso que eu tô morrendo de medo, e um rapel. E uma coisa que eu vou mostrar pra você, a gente tá em mata fechada. Estamos um pouco azarados com o tempo, né? Mas a gente tá em mata fechada. E olha que legal, essa cachoeira ela é engolida aqui por um buraco mesmo, aqui embaixo é uma caverna. É muito, muito, muito bonita. Eu estava morrendo de medo dessa atividade, o Bernardo foi super paciente até que eu decidi ir. Para quem tem curiosidade, quando você para, tem um botãozinho ali, na verdade uma alavanca,
e você puxa a corda e desce ali, finaliza o passeio. E é muito gostoso, ainda bem que eu fui. E a gente acabou de almoçar nessa varandona aqui. Essa é a sede, né? É uma fazenda onde fica a Cachoeira do Funil, né? Que a gente fez o pêndulo e o rapel. Aí a gente volta, almoça. É uma delícia aqui, gente. Que comida incrível. Aí aqui tem chuveiro também, tem banheiro, né? Uma base aqui onde a gente pode se secar, pode tomar uma ducha se quiser. Eu coloquei a toalha ali pra secar. E antes da gente partir para a próxima cachoeira. E a nossa segunda parada do dia é aqui na Cachoeira do Segredo, que é quase um segredo mesmo, ó. Olha essa cachoeira. Ela fica quase que escondida aqui em uma caverna, coisa mais linda. E uma coisa muito legal é que são duas quedas, ó. Aqui é uma cachoeira e de lá de cima tem outra queda. As duas se encontram. Ali não tem um poço, né, pra banho. Se for tomar banho é ali na cachoeira mesmo. Mas eu acho que eu não vou ter coragem, porque tá frio. Caiu a tarde, ventou, a gente já se molhou bastante. Mas olha que lugar incrível. Vou virar aqui. Olha isso. E essa formação rochosa dá um charme, assim, espetacular pra essa cachoeira. Eu fui, mas eu tava guiando, né? E hoje o dia amanheceu nubladinho, mas a gente foi super agraciado aqui com o sol, porque hoje é dia de pôr do sol. A gente está na divisa já de Goiás, aqui com o estado da Bahia, e vai rolar um piquenique aqui no pôr do sol. E, gente, o piquenique está lindo, que o pessoal da Ecológica preparou pra gente. Vou mostrar tudo pra vocês. E vamos ver, olha, eu nem acredito que a gente foi tão agraciado assim. Vou virar a câmera aqui, ó. O pessoal tá ali, piquenique ali. E olha isso, que incrível, que cena. Ele avisa pra mim como é que ele avisa. Vou só falhar o vídeo. Bom dia, bora pro cafezinho da manhã. Olha que delícia, aqui onde a gente tá. Ali é a varandona onde a gente toma café. Ó, aqui tem mais alguns chalés. Bora. Cafezinho da manhã, ó. Tem frutas, melão, mamão, abacaxi. Aqui deve ser uma gelatina, né? Acho que sim. Goiaba, suco. O que temos aqui? Nossa, um doce bem bonito. Frios. Aqui a gente tem um pãozinho de salsicha. Um biscoito de queijo doce maravilhoso. Bolo, pão, pãozinho doce, pão francês, pão de queijo e mais um bolo. Que lindo. E aqui é uma torta? Acho que sim. Uma tortinha de frango. E a moça tá fazendo um fritinho pra gente também. E chegamos na primeira parada do dia, que é a Cachoeira da Mata.
Lugar super gostoso, ó. Aqui tem um banho, um poço pra banho. E essa cachoeira é tipo um cânion, assim, ela desce. Coisa mais linda. Olha só que delícia. E essa parte aqui é onde a gente pode entrar, ó, que delícia. Eu adoro, gente. Eu falo que eu vou banhar a bunda na cachoeira, que eu gosto de ficar sentada mesmo. E ó, que delícia, essa é a parte pra banho. Aí aqui, ó, tem uma parte aqui, tipo uma hidro natural também, que dá pra banhar. E a gente foi até aquela escada ali pra ter uma visão de cima bem bonita. E essa cachoeira, ponto positivo, são 700 metros de trilha. Aliás, aqui em Mambaí é muito legal, porque se você gosta de trilha de cachoeira, mas você não quer andar muito, né? Ou tá um pouquinho mais sedentário, essa viagem é o rolê. Você vai conseguir curtir várias cachoeiras sem andar muito, sem andar quilômetros. Só tem uma trilha que a gente vai fazer de 4,5 km, mas o resto é bem tranquilo. E aí fica opcional, né? É só você, não quero fazer essa trilha de 4,5 km, né? Ver outro atrativo, enfim. É bem tranquilo. Vocês viram, né? Só chamei ele veio. É. Ó. Nossa, o cheirinho. Nossa. Bom goiano do quadradinho de Brasília, eu vou ensinar como é que come piqui. Piqui você não pode morder, você tem que raspar a carne que tem em cima dele. Então você tem que tomar cuidado e comer só raspando. Delícia. Aproveita, vem pra cá. Essa aqui é a castanha do piqui. Por fora vai a massa, né? Que é onde a gente come. Tem que ter cuidado para não morder quando estiver tirando a massa aqui, ó. Por conta desses espinhos que tem dentro, ó. E essa bala aqui, ó, é comestível. A gente come, é bem boa mesmo, sabe? E bora pra segunda parte do passeio, ó. Quando tem luzinha no capacete, é porque o trem é pesado, é hard. Partiu explorar uma caverna. E aqui começou uma grande aventura pra mim. A ideia era explorar essa caverna subterrânea por 3 horas. O outro é aqui embaixo. Ok. A entrada já era bastante desafiadora, esse buraquinho entre as pedras. Confesso que eu já estava bastante desconfortável nessa parte. O desconforto era meu, não tinha nada de errado com a atividade. Assim que eu entrei na caverna, a coisa ficou ainda pior. Eu tenho um trauma antigo de uma caverna que eu fiz e ela era cheia de morcegos. E como é uma caverna, naturalmente tem morcegos, afinal esse é o lugar deles. Estar ali pertinho deles novamente, eu confesso que me deixou bem nervosa. O rolê foi ficando bem desconfortável. Eu só pensava quando ia acabar. O problema é que faltavam ainda 3 horas de trilha. Esses só foram uns 10 minutos andando. O guia viu que eu tava com bastante medo e bastante desconfortável e resolveu conversar comigo. Porque a partir de certo ponto teria um rapel e não teria como voltar. E ele me deu a opção de cancelar o rolê por ali. E eu decidi. Eles foram super respeitosos comigo. Um guia voltou comigo e o outro seguiu com os meninos. Então eu vou deixar algumas imagens e explicações que os meninos fizeram, porque eles amaram esse rolê. O conjunto desses adornos que a gente tem na caverna, a gente chama de espelhotemas. Eles são formados porque a rocha calcária, ela foi formada muito tempo atrás, e aí ela é muito rica em carbonato de cálcio, tá bom? Eu lembro que eu falei para vocês que a água vai passando e vai tirando o mineral. Então a água da chuva, na hora que passa, ela curva o mineral da pedra. Então ela vai se enriquecendo disso, tá? Então essa água está cheia de carbonato de cálcio. Chega uma hora e o carbonato deposita e a água continua. E aí esse acúmulo é a formação dos espelhotemas, que podem ser de diversas morfologias. Então se ele vem do teto, a gente tem os estalactites. Quando a gotinha que tinha carbonato de cálcio deixa um pouquinho, pinga, e começa a acumular de baixo, forma um estalagmite. Quando elas se juntam, a gente forma uma coluna. Olha que linda essa. Tá vendo? Essa aqui, ó, é uma formação de cortina serrilhada, com a ponta cheia de serrinho. Certo? Desenho legal. A gente tem outra formação também de espelhotemas, que são a água vem passando aqui e aí ela vai acumulando o carbonato de cálcio nessas bordinhas. Ela acumula e a água passa. E aí essa bordinha ela vai crescendo. E ela forma pequenas baciazinhas, que são as represas de Travertino. Vocês estão vendo que aqui nós estamos falando de camada de rocha, tá?
Existem basicamente 3 tipos de rocha. As rochas magmáticas ou ígneas, que são aquelas de erupção, né? Você tem toda a lava no núcleo da Terra, ela erupta, talvez. sai, tá? Vamos dizer que é isso. E sai, extravasa, e aí ela seca e solidifica, e aí aquilo vira rocha. Ou você tem um processo de rochas anteriores formadas, que foram erodidas, viraram pedacinhos menores e vão acumulando, tá bom? O calcário, em especial, é a formação por um outro tipo de sedimento. Ele é sedimento, tá? Quando você tem os sedimentos, ele cai, deposita, aí depois vem outra camada, deposita, e aí você tem estratos, tá bom? Então são as rochas sedimentares, beleza? E o terceiro tipo são uma das outras 2 tipos, ou ígneas ou sedimentares, que sofrem tanta pressão, tanta por conta de movimentação tectônica, tanta pressão, tanta temperatura, que a rocha funde. E aí os minerais, os átomos que tem ali dentro se mantêm, mas a estrutura molecular muda. E aí a gente tem os tipos de rocha metamórfica, de origem ígnea ou de origem sedimentar. O calcário é a formação desses sedimentos, que é o acúmulo de carapaças de animais anteriores. Imagina a quantidade do que nós estamos falando, tá? Ossos de animais e carbonato de cálcio que tem no mar dos mares. E aí isso, quando tem uma mudança de pH, alguma coisa de temperatura, aquilo decanta junto com esse acúmulo em bolsões, e aí acumula e forma essas camadas de calcário. Parei aqui e olha que legal isso aqui. O que são essas bolinhas brancas? Eu diria que é casulo de alguma coisa. De quê? Aranha, talvez? De aranha, mano. Boa. Chama ooteca. É casulo de aranha, tá? Uma baratinha. Baratinha. Olha E aí. para onde que ela tá? O que é isso aí? Essa parte aqui É. O que é isso aí? é cocô de morcego? Cocô. Tá? E por que ela tá aí? É comida. É comida. Né? É isso, cara. Os morcegos são super importantes para o ecossistema subterrâneo. Porque toda a cadeia trófica começa com o sol, certo? A energia do sol, as plantas absorvem, crescem, os animais vêm, comem aquilo e depois tem outros animais carnívoros que se alimentam de animais. Dentro da caverna não tem. Então como é que chega? Que tem bicho? Tem bicho. Tem alguns, né? Tá? E aí a gente vai falando mais deles ao longo. Mas sim, a resposta é tem. Como que eles se alimentam? Tá? Como que essa baratinha, que está não sei quantos quilômetros da entrada, se alimenta? Ela não vai todo dia lá fora. Né? Tem que chegar matéria orgânica aqui. Quais são os 2 principais jeitos de aporte de matéria orgânica, de energia para dentro da caverna? E agora que é fezes de morcego, um deles. Boa, garoto, tem que ser, exatamente. tem tá? que ser um deles. E é mesmo, tá? Os morcegos, vocês estão ligados que eles saem todo dia de noite para se alimentar. E é super importante porque eles vão para se abrigar durante o dia e defecam. Tá? E qual que é o segundo? Segundo, matéria orgânica que vem com água, provavelmente. Vocês estão 10, galera. Tá fácil aqui, tá fácil. Agora foi. Muito maneiro. Vocês estão vendo essas escamas que tem aqui? Tá? Isso aqui, na verdade, é a passagem turbulenta da água que escava, tipo, ela passa com força e forma um pequeno redemoinho aqui. E aí ela vai escavando, fazendo essas subidinhas e uma descidinha, subidinha e uma descidinha. Tá vendo aqui? Subidinha e a descida. Subida e a descida. Subida e a descida. Então, fluxo de direção de fluxo. Quando você tem aqui alto e para cá baixo, significa que o fluxo de água foi assim. E tem algumas cavernas que a gente encontra que o Scallops, que é essa formação de um lado, e hoje em dia a água corre para o outro lado. Olha que louco. Caramba, que legal. Porque tipo, o nível, o maciço rochoso era assim e a água passava assim, e por algum motivo teve alguma movimentação tectônica que mudou aquilo. Olha que Não é louco. uma regra exata que é sempre a mesma direção. Exatamente.
Gente, quando a gente pensa em caverna, a gente tem que viajar, assim, porque são as histórias geológicas, entendeu? De milhares de anos, o que pode ter mudado, mudou o clima do lugar, muda a chuva. Tá vendo aqui, ó? Que é formado assim, como se fossem umas coisas perpendiculares à rocha. É isso aqui, ó. A água tem uma propriedade que quando ela escorre, ao invés de ela gotejar, ela tende a rolar sobre uma superfície, não é? A gotinha, ao invés de necessariamente pingar, ela pinga quando ela tem peso suficiente. Quando ela não tem, ela escorre. E aí a gente tem uma água que vai escorrendo por aqui. E a água não é cheia de carbonato? Então ela vai acumulando carbonato e vai crescendo a cortina. Tá? Olha que massa, ali embaixo, ó. Não sei se você está vendo, Adorinho, mas eu estou vendo ela toda brilhante. Tudo brilhante, tá? Isso aí é o carbonato de cálcio, que os cristais dele vêm um pouco maiores, e aí eles dão esse efeito. Cara, que é massa. A gente tem basicamente 3 tipos de bicho, cara. Tem alguns bichos que são muito especializados em viver no ambiente subterrâneo, tá? Provavelmente a gente até tem espécies lá de fora que são muito similares, mas a gente encontra eles dentro da caverna com características diferentes. Evolutivamente falando, né, para não ser lamarquista, tá? Sendo bem correto, as características que melhor se adaptam ao ambiente mantêm. Justo? Justo. As que não fazem diferença, perdem. Sim. Então, por exemplo, vocês acham que vão encontrar um bicho branco ou com melanina aqui dentro? Branco. Branco. Melanina serve para o sol, para proteger dos raios solares. Óleo serve? Não. Então, provavelmente, muitos deles são cegos ou até têm as estruturas atrofiadas, tá? Ou seja, estão num processo evolutivo que o antecessor tinha olhos, e eles estão tão especializados aqui que estão no processo evolutivo e está atrofiando. Né? Vocês acham que eles são grandes ou pequenos? Pequenos, tem que ser pequenos para passar pelos buracos que a água acaba... Passar pelos buracos e que mais? Outra característica até mais importante. Porque o ambiente é pequeno, não é? Eles não podem crescer muito. Consumir menos energia. Consumir menos energia, boa. Tá? Tem pouco, exatamente. Tem pouca energia, portanto, o bichinho menor tem mais chance de sobreviver. Sim. Vocês acham que as antenas, sensores, são mais alargadas? Provavelmente. Então você pega um bagre cego, por exemplo, de caverna, e um bagre lá de fora, o bagre tem umas barbatanas e como é que fala? Um bigodinho menor. Cara, os daqui, o bigodão, mano, é gigante pra ele tateando, porque é isso que ele entorna, entendeu? Esses bichos que são muito adaptados se chamam troglóbios. Se você tira eles do ambiente de caverna, eles morrem. Eles não aguentam nem a umidade menor, nem temperatura. Vocês acham que a temperatura dentro da caverna é estável ou ela tem variação? Ela tem que ser estável. É muito estável. Nós estamos falando aqui de uma temperatura com uma variação de 1 grau durante um ano. Tá ligado? Imagina o quanto nós estamos falando, tá? Sim. E essa aqui ainda tem água, então ela ainda tem uma variação um pouco maior, porque a água esquenta lá fora, volta e tal. Sacou? Tá? A gente tem os troglóbios, que são específicos de caverna. A gente tem os trogloxenos, que são os bichos que precisam da caverna dentro do ciclo de vida deles e precisam estar fora. Ok. Qual um exemplo de bicho? Morcego? Morcego, tá? Ele é um trogloxeno, tá bem? E a gente tem os troglófilos, que são uns bichos, cara, muito loucos, que eles estão tão adaptados ao mundo que tanto faz se eles estão dentro ou fora o tempo todo, tá ligado? Sim. Tá? E a gente tem algumas aranhas que são assim. Isso aí, a aranha marrom. Cara, tanto faz, você encontra a aranha marrom no meio da caverna, no meio do nada, assim. Vocês acham que a gente encontra cobra dentro da caverna? Eu acho que mais cobra aquática, né? E aí, quem dá mais?
Eu não sei por causa da alimentação, né? Mas eu acho que sim. A gente encontra, tá? Principalmente no começo de enxurradas, ou seja, começou a época de chuva ou fim de época de chuva, que aí os bichos não se perdem, tá ligado? E aí entram em enxurrada e entram pra dentro. Ou, tipo, lá fora tá tão quente que ela começa a se meter lá pra dentro, aí anoitece, aí ela resolve andar e anda pro lado errado. E aí não tem mais sol. E aí ela começa a se perder. Então aquilo lá não é um bicho em absoluto habituado e preparado para o ambiente cavernoso. Ela morre. Olha que louco, tá? São os bichos acidentais. E aí o que eles viram pros outros? Comida. Comida. É isso. O ambiente, a temperatura da caverna, ela é a média da variação térmica do ambiente externo. Então se você pega cavernas mais perto do Equador, você vai ter cavernas que vão estar ali com a temperatura por volta de... Às vezes, cara, tem umas cavernas na Bahia que tem, tipo, 36 graus dentro daqui, tá? E quanto mais para baixo, mais frio é, né? Ou mais altitude. Você vai nos Alpes, lá nós estamos falando de caverna que varia entre 5 e 11, 13 graus, ali no máximo. Então, essa espeleologia que a gente faz no Brasil de entrar dentro d'água, lá fora, cara, os caras fogem porque a água é gelada. Eles até fazem, mas é tipo tranqueira, entendeu? Os caras fogem da água igual um gato escaldado, assim. É com roupa que não molha, não deixa entrar dentro d'água, ou então aquelas roupas de neoprene, roupa de borracha, né, de surfista. Mergulho mesmo. De mergulho, bota fé? E bora dar um tourzinho por um dos quartos. Gente, todos os quartos aqui tem nome de países, então, ó, eu tô no Portugal, aqui tem o quarto Itália, tem o quarto do Brasil também. E uma delícia dormir aqui, uma paz enorme, porque a gente tá perto da cidade, né? Muito perto da cidade, coisa de 2, 3 minutos, mas ainda assim é um pouco mais afastado. Então, ó, o quarto é bem completo, esse aqui acomoda até 3 pessoas. Meu quarto é um pouquinho maior que esse ainda e também acomoda 3 pessoas, ó. Televisão, frigobar. Ali tem uma rede também que dá pra colocar aqui fora. Ali está o ar-condicionado. E aqui o banheiro, tudo super aconchegante. E é um diferencial. Aqui da pousada, um super diferencial é o café da tarde. Ó, por volta das 5 horas eles servem aqui, ó. Tem água pra fazer um chazinho, café, pão doce, pão de queijo, tudo delicioso. E aí você pode aproveitar, ó. Chegou do passeio, varandou num cafezinho gostoso. À noite fomos conhecer a casa de uma das primeiras moradoras de Mambaí e ela fez uma espécie de museu. Depois conhecemos o Daniel, que é o neto dela e um verdadeiro artista. Ah, muito obrigada! Gente, olha esse artista. Quantos anos você tem? 12. Vamos ver o presente dele? Ele que pintou. Simplesmente. Fantástico. Aqui, ó. Coisa linda. Amei. É terminar o piqui, né? Terminar o piqui. Ele faz, ele desenha, ele termina ainda. Bom dia. Cafezinho da manhã tá super caprichado. Olha aqui, tem salsicha com molho, aqui tem cuscuz. Eles ainda fazem ovo frito, se a gente quiser. Olha esse bolo. Que coisa mais linda. Aqui tem mais bolo, tem biscoito de polvilho, pão francês, mais pãezinhos, pão de queijo, frios. Isso aqui eu não sei se é um mousse, mas olha que coisa linda. Parece um mousse de maracujá. Frutinhas, iogurte e uma varanda muito gostosa pra gente tomar café. E chegamos
na Cachoeira Paraíso do Cerrado. Olha a cor dessa água, que coisa incrível. Olha o tamanho dela, a grandiosidade. A gente chegou aqui por volta de 9 horas, né? A trilha é bem tranquila, assim, tranquila pra vir, pra voltar, tenho certeza que a gente vai sofrer um pouquinho, porque é só subida, né? Mas é bem curtinha. Foram mais ou menos uns 500 metros. E olha isso, gente. O sol, ele ainda tá um pouquinho escondido, né? Mas ele tá subindo, então realmente essa cachoeira vai ficar inteira aqui iluminada de sol. E aí que a gente vai entrar, né? Porque cachoeira gelada, mas é óbvio, né? Que a gente tem que aproveitar esse paraíso aqui. Uma coisa que eu gostei muito é que fechei os passeios com a ecológica, né? É um modelo expedição, então você não tem que pensar em nada mesmo, né? Os almoços, café da manhã e almoço estão incluídos, né, no passeio. E eles escolhem todo o roteiro a dedo. Inclusive, eles pensam muito no bem-estar, porque muitas vezes você faz um passeio e você não tem tempo de curtir. É aquele passeio bem turístico, ou você vai, tem meia hora no lugar, meia hora na cachoeira. E aqui não, a gente chegou 9 horas da manhã e a gente tem até, acho que umas 11h30 para ficar aqui, porque meio-dia é o nosso almoço. Então vai dar tempo de curtir bastante essa cachoeira. Por enquanto, a cachoeira que eu mais estou encantada, não é que eu mais estou encantada de toda a viagem. Essa é hora de explorar outra caverna, dessa vez fazer um rapel. O plano era esse, mas quando a gente chegou, com algumas vespas na entrada do rapel, então a gente não pôde fazer, então nós descemos andando para conhecer a caverna. Essa já é bem maior, o tempo é bem menor, então achei tranquilo e bem bonito. Chegamos do passeio e mais um dia tem um cafezinho aqui esperando a gente, ó, um suquinho, uns pãezinhos aqui, ó, pãozinho de queijo, chipa, pãozinho francês e bolinhos, nossa, esse bolinho tá cheirando tão gostoso. É isso. Você acredita que tem massagem no roteiro de Mambaí? Depois de tantas trilhas e aventuras, nada melhor do que relaxar. Cada um tem o seu horário agendado para fazer uma massagem com a Camila, que é uma profissional incrível. Essa é uma das massagens relaxantes mais gostosas que eu já recebi na minha vida. Além de tudo, a Camila é uma pessoa maravilhosa, super agradável, então é um momento assim super gostoso e super relaxante. Bom dia, nosso último dia de passeio. Mas a gente deixou por final algo que é bem especial. Vai ser uma trilha de 4,5 km de ida, 4,5 km de volta. Vai ser um lugar bem bonito.
E é claro, né, se você não quiser andar tanto, não quiser fazer uma trilha dessa, é possível aí fazer a troca do roteiro, mas vamos ver o que nos aguarda. Eu tô já cansada, com bastante dor no corpo, mas animada, porque reza a lenda que é, assim, um passeio muito bonito. Então, bora. Ó, já tô de roupinha de trilha, toda arrumadinha. Bora. Essa aqui é uma aranha, que é a casa de uma aranha bem comum na nossa região, chamada de aranha alçapão, né? Então ela coloca como se fosse alguns sensores aqui em volta, e aí quando passar algum bichinho assim, que é do interesse dela, que ela vê que ela consegue comer, ela faz basicamente isso aqui assim, ó, pluf, te pega e já cai pra dentro de novo, aí é lanche, pai, garantido. Mas ela é uma aranha bem comum assim na região, ó. Se olhando, olha, tem mais aqui. Se olhando, parece um tronco, tá vendo? Você não vai abrir, tá fechado. Tá fechada. Mas é uma casinha da aranha. Ela também. trancou a porta. Sacou? Pega essa folha aqui e você vai dobrar ela em 4 partes. Mais um. Pode dividir mais um. Aí. Já tá em 6. Boa de conta, viu? Vê se deu um cheiro de manga rosa. Você conhece manga rosa? Cheio de manga rosa. Sentiu? Agora, ó, você vai quebrar ela um pouco mais. Você vai quebrar um pouco mais agora, dentro dos dedos assim. Vou quebrar até sair água agora. Eu sou fraquinha. Na folha é mais fácil. Vê se mudou o cheiro. Ainda não. Não? Você tá fraquinho. Vou quebrar até sair leite agora. Tá vendo? Vai dar uma água, chega a dar uma água assim. Agora o cheiro assim. Agora mudou o cheiro. Você já sentiu o cheiro de acerola verde? Uhum. Vê se dá. Se lembra. Acerola verde. Vai? Continua quebrando agora. Mas Continua quebrando, vai. Você conhece siriguela? siriguela eu não sei o cheiro. Cheiro. Eu conheço, mas não sei o cheiro. Agora o cheiro, você viu? Siriguela verde. Viu não? Mudou o cheiro? Tá cheio de coisa verde. Agora, ó. Falhando no dedo assim. Nossa, eu acho que eu tô fraquinha, ó. A minha tá inteira, hein? Cheira isso. Vê se deu goiaba. Goiaba. Não, isso é fome. Você tá fazendo fome. Não começou a trilha ainda, sabe? Fome. Na verdade é folha da aroeira. Essa é a folha da aroeira. Aqui, ó. A gente tem um lugar onde provavelmente alguns macacos estavam se alimentando. É bem comum a gente, no meio da mata, se encontrar um lugar onde eles quebram os cocos. Então essa pedra aqui é uma pedra de base, ele vem pegando aqui, puf, puf, e vai quebrando e alimentando. E aí eu tava falando, né? É um negócio engraçado, porque se a gente chega e eles estão aqui trabalhando, fazendo o serviço de recolher o alimento, e se chega alguém, eles vai, mijam no coco todinho, mijam e vai embora. E aí, depois que a gente vai embora, eles se sentem seguros, eles voltam para poder terminar a refeição deles. Mas é isso, aqui tinha um lugarzinho que com certeza eles estavam usando para poder quebrar os coquinhos. Eu considero essa trilha de uma dificuldade média. Algumas partes são um pouco mais desafiadoras e também exigem um pouco mais do joelho. E outras são mais tranquilas. O pessoal já havia me preparado para o pior, então ela foi bem mais tranquila do que eu pensei. Do Poço Azul, olha isso, coisa mais linda, uma quedona, um poço maravilhoso, realmente azul, lindo. E chegamos no segundo poço, que é bem pertinho do primeiro, a gente faz mais uma trilhinha, mas olha a cor disso, gente, lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Perfeito. E a Ecológica ainda prepara um piquenique em frente ao Poço Azul.
Depois de andar tanto, a coisa mais deliciosa. Carregamos a energia para voltar os 4,5 km. Último almocinho aqui dos passeios. A gente voltou aqui no restaurante da Edi, olha que delícia que é aqui. E que capricho que é a comidinha dela, ó. Tudo muito, muito, muito gostoso. Aqui ela faz também a farofinha de pequi, que é uma fruta da região. A gente provou também o pequi, acho que aqui também, não sei se é pequi. Mas ó, tudo delicioso. Esse feijãozinho aqui, perfeito, perfeito. Essa comida aqui é tudo de bom. E macarrãozinho, e ela ainda vai trazer um peixe. E viemos conhecer aqui o sítio Boca do Mato, que eles são produtores aqui locais. Aqui é uma fábrica, né? E tem diversos produtos aqui regionais pra gente poder levar pra casa, né? Uma lembrancinha, um sabor do cerrado. Ó, aqui eles têm o pequi no potinho, tem pastinhas de pequi e também de frutas do cerrado. Tem licores, né? Tudo bem legal. Inclusive, a gente foi almoçar e tinha, né, em um dos restaurantes esse molho aqui de pequi, ó, que eles fazem. Tô levando até um pros meus pais provarem, porque eu acho que eles nunca comeram pequi. E aqui eu pude provar a fruta também, né? Fruta, infelizmente, não dá pra levar, mas é bem gostosa. E aqui tem outros molhos também que eles produzem, pastinhas. Aqui tinha um molho aqui também, ó, molho agridoce de cagaita. Ela falou que também é algo regional daqui, que eu não tive a oportunidade de provar. E é bem legal, eles, inclusive, ó, tô levando, queria até mostrar, olha o cuidado deles, a embalagem, ó. Tô levando aqui uns docinhos para os meus pais e o molho. Olha que doce essa embalagem, que cuidado, adorei. Ah, e eles deixam, ó, todos os valores aqui de tudo, ó. Gente, é tudo muito, assim, em conta, muito tranquilo. E vale a pena, né, gente? Sempre que viajar para algum lugar, que visitar, né? Ajudar também ali o pessoal local, ó, que trabalha para desenvolver o turismo, para trazer coisas legais pra gente. Bom dia, gente. Olha a cara de sono da pessoa, ó. O varal aqui com as coisas secando. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu vou nos hotéis, é uma coisa que eu observo. Eu acho que ter varal é bem-estar, entendeu? Porque tem uns lugares que você tem que ficar colocando tudo pra secar no banheiro. Aqui não, ó. Cada chalé aqui em frente tem o seu varalzinho, tem a sua rede. Gostei muito dessa pousada. A gente até estendeu a diária, porque a gente encontrou um voo, né, um dia depois da nossa viagem. Então a gente ficou um dia a mais aqui. A gente poderia ir pra Brasília, mas a gente escolheu continuar aqui em Mambaí. E hoje é o nosso voo de volta para São Paulo. E, gente, que experiência maravilhosa. Essa viagem vale muito a pena. Nós amamos, a gente se encantou demais. É um lugar incrível. Assim, tem cachoeiras maravilhosas. Merece atenção. Merece ser visitado. Olha, essa daqui foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz aqui pelo Brasil. E entra, assim, nos meus top 5 destinos que eu mais amei fazer. Muito fácil. E eu tô falando, assim, que eu já fui. Eu tô falando não só de destinos do Brasil, eu tô falando de viagens internacionais também. Essa aqui, pra mim, foi, assim, um ápice. Então, vale muito a pena. Eu expliquei pra vocês, eu fechei toda a minha viagem com a ecológica. Ela é no modelo expedição. Então, você não precisa se preocupar com nada, tá? Eles vão fechar tudo e vão organizar tudo pra você e vai estar incluído no valor do pacote, que eu achei um custo-benefício excelente, excelente mesmo, pensando assim em tudo que eles oferecem, em todos os passeios, né? Enfim, fica uma viagem assim bem tranquila, eles parcelam, é incrível. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos deles, bem como o link para que você possa ver todas as opções de passeio e possa aí escolher, porque eles não têm só passeios aqui em Mambaí, né? Eles, a partir de Brasília, eles têm diversos outros passeios. Então vale a pena conferir. Eu nem fui e já quero voltar. E esse foi um destino que me surpreendeu muito. Se você gosta de ecoturismo, você com certeza vai amar conhecer Mambaí.
Recomendo demais essa expedição, o pessoal da Ecológica também é incrível e torna a nossa viagem ainda melhor. E se você gostou, já se inscreve no canal.